E aí, pessoal, tudo certinho? Então, vamos seguindo aqui na matéria de agentes públicos, né? Na aula passada eu já defini com vocês quem são os agentes, então falei de agentes políticos, particulares em colaboração, servidores estatais e depois falamos em estabilidade e vitaliciedade. Pois então, o sujeito é aprovado no concurso e aí ele vai prover um cargo. Quando eu falo de provimento, provimento significa ocupação de cargo. Estudar as hipóteses de provimento significa estudar as hipóteses de ocupação. A ideia é de que o provimento é a ocupação do cargo público. Esse cargo ele pode ser provido de algumas formas. A gente vai dividir o provimento em duas espécies. Nós temos o provimento originário, que é o provimento de origem na carreira, e o provimento derivado, ou as espécies de provimento derivado. As questões de provimento, pessoal, são questões que não geram muita dificuldade para vocês, mas elas caem com alguma frequência em prova. Então tem que tomar cuidado com o provimento, porque não é questão difícil, tá? Primeiro, o provimento originário, o nome já diz, e eu já expliquei, é o provimento de origem na carreira. O sujeito ingressa na carreira pela primeira vez por meio de provimento originário. É o provimento de origem naquela carreira. No serviço público, o provimento originário é a nomeação. Então, a nomeação, ela faz com que o sujeito ingresse na carreira pela primeira vez. E aí eu te pergunto, saiu uma portaria de nomeação do candidato, ele já é servidor? Não. Porque o provimento no cargo se dá com a nomeação, mas a investidura no cargo se dá com a posse. Então, o provimento se dá com a nomeação, mas ele só se investe na qualidade de servidor no momento que ele toma posse. Então, a investidura no cargo se dá com a posse. Na Lei 8.112, depois de nomeado, ele tem 30 dias no máximo para tomar posse. Senão a nomeação fica sem efeito. Então, ele deve tomar posse em 30 dias, sob pena de o ato de provimento, que é a nomeação, se tornar sem efeito. Depois que ele tomar posse, ele terá o máximo de 15 dias para entrar em exercício nas funções do cargo. Normalmente, as pessoas tomam posse e entram em exercício automaticamente. Mas se ele quiser, ele pode entrar em exercício em até 15 dias. Ele tem até 15 dias para entrar em exercício, tá? De acordo com a lei ainda, a posse do servidor, ela pode se dar mediante procuração. Desde que seja uma procuração específica, é possível que a posse se dê mediante procuração. Exercício não, é personalíssimo do cargo, mas a posse, ela pode se dar por meio de procuração, tá? Além do provimento originário, nós temos o provimento derivado. O provimento derivado nada mais é do que um provimento que deriva da existência de um provimento originário anterior naquela carreira. Então, o sujeito ingressou na carreira mediante provimento originário e agora ele vai ocupar outros cargos na mesma carreira de forma derivada. Primeiro ponto importante é esse. É entender que não existe provimento derivado entre carreiras. Não há nenhuma hipótese de provimento derivado que permita ao servidor sair de uma carreira para outra carreira sem concurso. Não pode, tá? Inclusive, a gente tem uma súmula que diz isso, que é a súmula vinculante número 43. Essa súmula estabelece que não existe provimento derivado entre carreiras. É inconstitucional qualquer forma de provimento que permita ao servidor ingressar numa carreira para a qual ele não foi aprovado mediante concurso. Então, poderá haver provimento derivado? Sim, desde que dentro da mesma carreira para a qual ele já foi aprovado mediante concurso. Ele já ingressou na carreira mediante concurso, ele pode prover outros cargos na mesma carreira de forma derivada. Isso é possível, tá? A questão é, esse provimento derivado, nós vamos dividir em 6 hipóteses. Primeiro, põe aí para mim, é o que a gente chama de provimento derivado vertical, é a promoção. A promoção é o provimento derivado vertical, porque ele vai, por antiguidade e merecimento alternadamente, ocupando cargos mais altos na mesma carreira. Então, por antiguidade e por merecimento alternadamente, esse sujeito vai ocupando cargos mais altos na mesma carreira. Isso é o provimento, é a promoção. Ele vai subindo na carreira de forma derivada. Então, por exemplo, só para você entender, o sujeito era técnico do TRT. Ele ingressa, passou no concurso, ingressa na carreira por meio
de nomeação, né? Técnico do TRT terceira classe. Daí, por antiguidade e merecimento, ele é promovido a técnico do TRT segunda classe. Daí, técnico do TRT primeira classe. Técnico do TRT classe especial. Te pergunto, ele pode, mediante promoção, se tornar analista do TRT terceira classe? Sim ou não? Não, de jeito nenhum. Isso aqui existia, chamava-se ascensão. Era a possibilidade do servidor sair de uma carreira, do nível mais alto de uma carreira, para o nível mais baixo da carreira subsequente. A ascensão, ela acontecia como forma de provimento derivado entre carreiras. Não existe mais, não é possível nenhum provimento derivado que faça com que o servidor ingresse numa nova carreira sem concurso público para ela. Então, a promoção é o provimento derivado vertical. Ele ocupa cargos mais altos, mas dentro da mesma carreira para a qual ele já foi aprovado mediante concurso. Ele ingressou na carreira mediante concurso e aí ele pode ir provendo outros cargos mais altos naquela carreira, tá? Além da promoção, nós temos a reversão. Reversão, ela ocorre quando o servidor retorna ao cargo público após a aposentadoria. Então, a reversão é o retorno ao cargo público do servidor aposentado. O exemplo clássico que a gente tem se dá na aposentadoria por invalidez. Então, o servidor está inválido, ele é aposentado, né? Junta médica verifica a invalidez, ele é aposentado. Daí, verifica-se que a invalidez cessou. Cessaram os motivos que justificou a aposentadoria. Esse servidor que estava aposentado, então, reverte ao cargo. A reversão é isso. É o retorno ao cargo público do servidor que estava aposentado, em virtude de terem cessado os motivos que justificaram a aposentadoria dele. A reversão é esse retorno ao cargo público do servidor que estava aposentado. Tem um limite. A Lei 8.112 fala 70 anos, mas hoje, em virtude da Lei Complementar 152, a gente sabe que o limite é 75 anos. 75 anos hoje é a idade da aposentadoria compulsória. Embora a 8.112 diga que ninguém reverte ao cargo público após os 70 anos, a gente tem que fazer uma leitura cuidadosa desse dispositivo à luz da legislação ora vigente. Agora, a legislação regulamenta que a aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos de idade. Por isso, depois dos 75 anos de idade, não se admite a reversão mais, ok? Além da promoção, além da reversão, readaptação. A readaptação, ela ocorre todas as vezes que o servidor sofre uma limitação na capacidade física ou mental. Então, esse servidor sofre uma limitação na capacidade física ou mental, e em virtude da limitação que ele sofre, ele vai ter que ser readaptado em um outro cargo com funções compatíveis com a limitação que ele sofreu. Essa é a ideia. Então, imagine que o sujeito era atendente, ficou surdo, agora vai ser digitador, né? Agora ele está com ler, aí vai ser outra coisa. A ideia da readaptação é muito simples. Você vai colocar o servidor em uma nova carreira, em um novo cargo na carreira, que tenha funções compatíveis com a limitação que ele sofreu. É dentro da mesma carreira, mas ele vai assumir um outro cargo na mesma carreira, cargo esse que vai ter funções compatíveis com a limitação sofrida por esse servidor. Isso é readaptação. Ele vai sofrer uma limitação na capacidade físico-mental e em virtude dessa readaptação, em virtude dessa limitação, ele é readaptado em um outro cargo que tenha funções compatíveis com a limitação dele. Só um detalhe, a readaptação, ela vai acontecer mesmo que não haja cargo vago compatível com a limitação dele. Então, só tem 2 cargos de atendente, estão ocupados. Ele vai para lá, vai ser um terceiro. Ele vai ficar lá como terceiro, a gente diz que ele fica como excedente, até que surja um cargo vago para ele. Tá? Então, ele é readaptado e ele fica como excedente até que surja um cargo vago compatível para ele. Isso é readaptação. Tranquilo? Ótimo. Por fim, nós temos 3 hipóteses de provimento, que são reintegração, recondução e aproveitamento. Eu vou explicar um por um, tá? Eu só botei os 3 de uma vez para você saber que reintegração, recondução e aproveitamento
são exclusivos de servidores públicos estáveis. Então, só é possível reintegração, recondução e aproveitamento de servidores que já adquiriram estabilidade. Os servidores estáveis, aqueles que já adquiriram estabilidade, eles podem ser reintegrados, reconduzidos ou aproveitados. Mas eu vou trabalhar um por um. Para começar, a reintegração é bem simples. Ela ocorre todas as vezes que há a anulação do ato de demissão. Então, ele foi demitido porque cometeu uma infração, rua. Depois, verificou-se que a demissão dele foi nula, ele é reintegrado ao cargo. Então, a reintegração é isso. Ocorre todas as vezes que há a anulação do ato de demissão. Anulou a demissão do servidor, ele vai ser reintegrado ao exercício da função. A demissão, ela ocorreu de forma ilícita por qualquer motivo, e em virtude da anulação da demissão, haverá reintegração dele ao cargo público. Tranquilo? Então, imagina o seguinte, imagina que o sujeito ocupava o cargo A. Lalesca não está me gravando hoje, é Marcos. Marcos ocupava o cargo A. Então, ele ocupava o cargo A, foi demitido, rua. Só que aí, ele impetrou o mandado de segurança, ou ele propôs uma ação, ele interpôs um recurso administrativo, tanto faz. Pode ser na via administrativa ou judicial, ele conseguiu anular o ato de demissão dele. Ele volta. Esse volta recebe o nome de reintegração. Inclusive, é importante que você saiba que na reintegração, anulado o ato de demissão, seja por decisão administrativa, seja por decisão judicial, ele vai ser reintegrado ao cargo e ele vai ser indenizado por tudo aquilo que ele deixou de ganhar. Então, além da reintegração, ele tem direito a uma indenização por tudo aquilo que ele deixou de ganhar, em virtude da demissão nula, tá? Então, ele vai ser reintegrado no cargo A. Ele ocupava o cargo A, foi demitido, anulou-se a demissão, ele é reintegrado no cargo A, no cargo dele, de origem. Só que o cargo dele está ocupado. Nesse meio tempo, o cargo dele está ocupado pelo Greg, que está lá na edição. Aí eu te pergunto, se ele é reintegrado no cargo A e o cargo A está ocupado, a reintegração é possível? É. E o Greg, que está lá no cargo A, então vai ser reconduzido ao cargo de origem, ao cargo B. Eu não quero que você decore recondução, nada disso. Depois, vou falar de recondução, de aproveitamento, disponibilidade, não se preocupe com isso agora não. Primeiro, eu quero que você entenda o esquema. Esquema esse que cai nas provas de vocês. Se você for olhar as provas anteriores, você vai achar exatamente isso. Então, preste atenção. O sujeito é reintegrado no cargo A, a pessoa que está lá no cargo A é reconduzida ao cargo de origem, sem direito à indenização. Então, houve a reintegração do sujeito, a pessoa que está lá vai ser reconduzida ao cargo de origem, sem direito à indenização. Só que o cargo de origem também está ocupado. Ocupado pelo Anderson, que está gravando lá no outro estúdio. Te pergunto, se o cargo B está ocupado, Greg, pode ser reconduzido para o cargo B? Não. A lei diz que se a recondução não for possível, aí ele vai ser aproveitado em um cargo compatível. Então eu digo, meu querido, não é possível a recondução, porque o cargo B está ocupado, então você vai ser aproveitado no C, que é compatível com o B. Problema nenhum. Agora, se não houver cargo vago compatível, aí ele vai ser posto em disponibilidade. Como eu te falei, daqui a pouco eu vou lhe explicar cada um desses institutos. Primeiro, eu quero que você entenda o esquema. O esquema é simples. É anulada a demissão, o ocupante do cargo é reintegrado ao cargo dele, com direito à indenização. Se alguém tiver nesse cargo, esse alguém vai ser reconduzido ao cargo de origem. Se a recondução não for possível, será aproveitado em cargo compatível. E, se não houver cargo compatível vago, ele vai ser posto em disponibilidade remunerada. Bacana? Ótimo. Então, por enquanto, reintegração é o retorno ao cargo público em virtude da anulação do ato de demissão, com direito à indenização por tudo aquilo que ele deixou de ganhar. Além da reintegração, nós temos a recondução. A recondução, pessoal, é o retorno do servidor ao cargo de origem dele, ao cargo anterior, sem direito à indenização. Então, a recondução é o retorno dele ao cargo anterior, ao cargo de origem, sem direito à indenização. Essa recondução pode acontecer em duas hipóteses.
Qual é a primeira hipótese de recondução? Sem me irritar, porque eu acabei de lhe explicar, está no quadro aqui ainda. Qual é a primeira hipótese de recondução? A primeira hipótese de recondução ocorre quando há a reintegração do anterior ocupante do cargo, né? Então, primeira hipótese é bem simples. Havendo a reintegração do anterior ocupante do cargo, o sujeito que está lá vai ser reconduzido ao cargo de origem. Essa é a primeira hipótese de recondução. Ocorre quando há a reintegração do anterior ocupante do cargo. Perfeito. Eu tenho uma segunda hipótese de recondução. A segunda hipótese de recondução não é difícil, não. Imagina o seguinte, o sujeito é técnico do TRT estável. Ele é estável como técnico do TRT. Pode virar analista do TRT, sim ou não? Pode, é só passar no concurso, né? Se ele vai ter que passar no concurso, significa dizer que o provimento dele na carreira de analista é um provimento originário. Então, ele vai ingressar na carreira de analista por meio de provimento originário, nomeação. E esse provimento originário, essa nomeação, vai gerar a necessidade do cumprimento de um novo período de estágio probatório. No entanto, como ele já era estável no serviço público, se ele não for apto no estágio probatório para a carreira de analista, ao invés de ser exonerado, ele vai ser reconduzido ao cargo de técnico. Isso. Meu querido, como analista, você é um bom técnico. A ideia é exatamente essa segunda hipótese de recondução. Ocorre quando há a inaptidão no estágio probatório de outro cargo. Então, ele já era estável no serviço público, foi inapto no estágio probatório de outro cargo. Ao invés de ser exonerado, ele tem direito a ser reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização. Então, ele vai ser reconduzido ao cargo de técnico sem qualquer indenização, já que ele não está apto para a função de analista. Bacana? Isso é de mão dupla. Tanto a administração pode determinar a recondução dele, como ele pode dizer, ó, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar, porque eu não tenho nenhuma condição de ficar como analista. Tranquilo? Por fim, o aproveitamento. Falamos de promoção, reversão, readaptação, reintegração, recondução. E eles fazem, sabe o que na prova? Misturam, colocam um com o conceito de outro. Cuidado com isso, principalmente na prova objetiva. Na segunda fase está tudo marcadinho, fica fácil. Mas na objetiva eu quero que você tenha cuidado. O aproveitamento é o retorno ao cargo público do servidor que estava em disponibilidade. Isso é aproveitamento. É a volta ao cargo público do servidor que estava em disponibilidade. Já vou explicar o que é disponibilidade, tá? Mas aproveitamento é esse retorno à atividade do servidor que estava em disponibilidade. O que é isso? O artigo 41, parágrafo 3º da Constituição, ele diz que todas as vezes que o servidor público ele é estável, e o cargo dele é extinto ou declarado desnecessário. Então, o servidor é estável, tá? Ele tem estabilidade, e o cargo dele ou é extinto ou é declarado desnecessário. Nesse caso, o servidor não pode perder o vínculo com a administração. Nessas situações, se o cargo dele for extinto ou declarado desnecessário, esse servidor vai ser posto em disponibilidade. A disponibilidade é muito simples. Querido, vá para casa. Se eu precisar, eu te chamo. Isso é disponibilidade, tá? Vá para casa. Se eu precisar, eu te aviso. Então, o servidor fica em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Ele é estável, o cargo dele foi extinto ou declarado desnecessário, então ele fica em disponibilidade, sem exercer as funções, recebendo a remuneração proporcional ao tempo de serviço. Não tem prazo. Ele fica em disponibilidade pelo tempo que for necessário, mas ele tem uma garantia. Surgindo um cargo vago compatível com o dele, ele obrigatoriamente será aproveitado, tá? Então, embora não haja prazo, existe uma garantia de que, se surgir um cargo vago compatível com o dele, ele vai ser aproveitado obrigatoriamente. O aproveitamento é obrigatório. Obrigatório para a administração, que não pode sair chamando novos aprovados no concurso, e obrigatório para ele, que não pode dizer, não, me deixa aqui em disponibilidade que está ótimo. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Com isso entendido, pessoal, a gente pode
passar adiante, porque eu quero que você saiba que no momento que o sujeito é aprovado no concurso e ele vai prover um cargo, ele só pode prover um cargo. É vedado a ele o provimento de mais de um cargo. A Constituição Federal expressamente veda a acumulação de cargos e empregos públicos. Então, de acordo com o texto constitucional, ele não pode acumular cargos e empregos. Ele vai... e quando eu falo que não pode acumular nem cargo nem emprego, você consegue entender a amplitude da vedação, né? Eu fico preocupado porque quando eu falo de cargos e empregos, você fica esperando as exceções, né? Primeiro, entenda a amplitude da vedação. Não pode acumular nem cargo e nem emprego. O que significa dizer que a vedação abrange os servidores estatutários, mas abrange também os servidores seletistas. Eu não estou falando de emprego privado, estou falando de emprego público. Cargo público e emprego público. Eu não estou falando da iniciativa privada. Então, ele não pode acumular nem cargo nem emprego público, sejam eles da administração direta ou indireta, sejam eles da União, estados, municípios ou Distrito Federal. Então, não pode acumular nem cargo nem emprego, servidores estatutários, seletistas e temporários não podem acumular. Não me importa se são da administração direta, autárquica, fundacional, empresas públicas ou sociedades de economia mista. E também não me interessa se é federal, estadual, municipal ou distrital. A ideia é de que não pode acumular cargo e emprego público. Não pode, não pode e não pode, tá? Tem exceção? Tem. 6 exceções, que a gente vai transformar em 4 para facilitar a nossa vida, tá? Então, para começar, eu disse que não pode acumular nem cargo nem emprego. A Constituição diz, pode acumular 2 cargos de professor. 2 cargos públicos de professor admitem acumulação. Na atividade de magistério, a acumulação é admitida. Também é possível acumular 2 cargos de profissionais de saúde com profissão regulamentada. Não é só médico. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, profissões de saúde como um todo. Prova do 24º exame. 24º? Foi. Segunda fase da prova. Dizia assim, uma moça passou no concurso para médico perito do INSS e depois passou em outro concurso de médico. Pode acumular? Pode. A princípio, a acumulação de 2 cargos de profissionais de saúde com profissão regulamentada é admitida. A gente vai ver que tem outros requisitos. Mas, de antemão, é possível acumular 2 cargos de profissionais de saúde, inclusive na área militar. Então, médico militar com cargo de médico do TRT, é possível essa acumulação. A gente teve uma alteração em 2014, lá no artigo 143, e disse que essa acumulação de cargos de profissionais de saúde abrange também os profissionais de saúde nas carreiras militares. Além de 2 cargos de professor, 2 cargos de profissionais de saúde, pode acumular um cargo técnico ou científico, mais um cargo de professor. E aí, quando eu falo de um cargo técnico ou científico mais um cargo de professor, eu estou falando de cargos científicos, que são aqueles cargos de nível superior, tá? Qualquer ciência, ciência jurídica, ciências biológicas, enfim, são cargos de nível superior, cargos científicos. E também, para fins de acumulação, são considerados cargos técnicos. Os cargos técnicos são aqueles que exigem formação técnica especializada. Então, técnico do TRT, que exige nível médio, isso não é considerado cargo técnico para fins de acumulação, tá? Então, cargo técnico ou científico é o seguinte, o cargo científico é o cargo de nível superior. E o cargo técnico é o cargo que exige formação técnica especializada. Então, se o sujeito tem formação técnica especializada como exigência para aquele cargo, ele também pode acumular. Então, é possível acumular 2 cargos de professor, 2 de profissionais de saúde, um cargo técnico ou científico mais um cargo de professor, e também pode acumular um cargo efetivo, mais um cargo de vereador. Nesse caso, qualquer cargo efetivo pode ser acumulado com um cargo de vereador, tá? Cargo político de vereador. A Constituição ainda fala o seguinte, é possível acumular juiz e professor, promotor e procurador do Ministério Público e professor.
Por que esses dois últimos eu coloquei aqui no cantinho, na miséria, né? Juiz e professor, promotor e professor. Porque esses cargos de juiz, de promotor, já são cargos científicos, ciência jurídica, são cargos que exigem nível superior. Então a gente já está diante de um cargo científico, um cargo de ciência jurídica, já tem que ser acumulado mesmo com o cargo de professor, já é possível mesmo, com base na regra geral. Então a redundância não tem problema nenhum, mas é uma redundância do texto constitucional. Por isso nós vamos ficar com 4 exceções. 2 cargos de professor, 2 cargos de profissionais de saúde com profissão regulamentada, um cargo técnico ou científico mais um cargo de professor e um cargo efetivo mais um cargo de vereador. São 4 situações em que a acumulação é admitida, tá? Sempre não. Para que a acumulação seja válida, é preciso que se comprove a compatibilidade de horários. Então eu preciso demonstrar que o exercício de uma função não impede o exercício da outra função. Então os horários são compatíveis entre si. É indispensável essa demonstração da compatibilidade de horários. Inclusive, o STF vem dizendo que a compatibilidade de horários ela só é possível se a soma dos cargos não ultrapassar 60 horas semanais. O STF vem dizendo que no máximo 60 horas. 2 cargos de 20 horas, um de 40 com um de 20, 2 de 30. Mais do que 60 horas semanais, presume-se impossível compatibilizar com eficiência, tá? Então, a ideia é que tem que haver compatibilidade de horários e o STF vem entendendo que essa compatibilidade é não ultrapassar 60 horas semanais. Além disso, a acumulação precisa respeitar o teto remuneratório, que é o subsídio do ministro do STF. Eu vou explicar teto depois. Agora, eu só quero que você entenda uma coisa. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento anterior da Corte. E hoje o STF entende que, quando se fala de acumulação de cargos, o teto vai ser computado para cada cargo isoladamente. Exatamente. Eu estou lhe dizendo que eu não vou somar as remunerações para fins de teto remuneratório. Se ele acumula 2 cargos, ele pode cumprir 2 tetos, porque cada um não vai poder ultrapassar o limite do teto remuneratório. Então ele vai ter 2 tetos, na verdade, porque os cargos serão analisados isoladamente para fins de teto remuneratório. Ok? Ainda quero que você saiba que quando eu falo de acumulação, a princípio, também é vedada a acumulação de proventos de aposentadoria do serviço público com remuneração da atividade. Então, eu me aposento como procurador da Fazenda Nacional e passo no concurso para juiz. Posso acumular proventos de aposentadoria de procurador com subsídio de juiz? Não. Só que a lei traz para a gente 3 exceções. E diz o seguinte: é possível acumular aposentadoria do serviço público com remuneração da atividade? Primeiro, se os cargos forem acumuláveis na atividade. Essa é a primeira possibilidade. Então, se os cargos forem acumuláveis na atividade, eles são acumuláveis também na inatividade. E aí eu posso acumular o provento de aposentadoria com a remuneração da atividade. Eu me aposento como procurador, viro professor. Seriam cargos que seriam possíveis de acumular na atividade. Eu também posso acumular depois de aposentado. Também eu posso acumular proventos de aposentadoria com remuneração de cargos em comissão. A Luiz Linda, né, que era ministra gente, do que mesmo que ela era? Eu não sei, enfim. Ela era desembargadora no estado da Bahia, aposentou, virou ministra. Ela estava discutindo porque ela estava recebendo acima do teto. Ela podia receber acima do teto. Na verdade, ela tinha 2 tetos. O teto no provento de aposentadoria e mais o teto para o cargo em comissão de ministra. Né? Então, a acumulação é válida e o teto vai ser analisado para cada cargo isoladamente. Perfeito. E também é possível acumular proventos de aposentadoria com remuneração de cargo eletivo, aqui não é só vereador, qualquer um deles, tá? Então, posso acumular, se os cargos forem acumuláveis na atividade, posso acumular aposentadoria do serviço público com remuneração de cargos em comissão e também posso acumular aposentadoria do serviço público com remuneração de cargo eletivo. Nesses 3 casos, a acumulação é válida.
nem se preocupe com compatibilidade de horários, que se uma coisa aposentado na vida tem, é horário, né? Ótimo. Me dá um minuto, que eu quero falar ainda sobre remuneração do servidor, aí a gente vai explicar o teto melhor, algum afastamento, alguns aspectos ainda relevantes, eu acho que o próximo bloco a gente vai ter que ainda conversar sobre servidores, tema bem cobrado, tá? Não sai daí não.